Eu acho que eu posso começar. A gente vai falar hoje sobre como controlar o peso, né? Utilizando os produtos da Inove. Controlar o peso para mais, controlar o peso para menos, né? A gente vai começar agora, tá bom? Você tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo digita em 10, por favor. Por favor, ok? Todo mundo, todos ouvindo? Tá sim? Ah, então tá bom, som normal, né? Se alguém tiver com alguma dificuldade aí, tem que desligar o computador e entrar na sala novamente, ok? Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre como utilizar os produtos e como ensinar as pessoas a utilizarem os produtos, né? Eu sempre começo as conferências explicando um pouquinho do panorama mundial. Como é que a gente... como é que está a saúde das pessoas, né? E por que a Inove Life hoje vende tão bem, está crescendo tanto no quesito aí dos nossos nutracêuticos e produtos para controle de peso, ok? Então vamos lá. O mundo hoje ele está engordando, certo? Nós vivemos hoje uma pandemia de obesidade, né? Uma globesidade. A Organização Mundial da Saúde, ela aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde públicos da atualidade. E ela diz ainda que até 2025 nós teremos mais de 2 bilhões de adultos em sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos, né? E assustadoramente, o número de crianças acima do peso poderá ultrapassar 75 milhões. Então, são números alarmantes, né? Números assustadores. E o panorama do Brasil não é diferente do panorama mundial. Hoje nós temos 48% das mulheres, né, em sobrepeso, e nós temos mais de 50% dos homens em sobrepeso. Isso seria mais ou menos cerca de 70 milhões de pessoas no Brasil em sobrepeso. Deste total, nós temos 10 milhões e 500 mil pessoas em obesidade. E a obesidade infantil no Brasil cresceu 240% nos últimos 20 anos. São dados alarmantes, né? 70% das mortes hoje, elas são causadas por doenças cardíacas, por câncer e por derrame. E 50% dessas mortes, elas têm a sua causa diretamente relacionada com a má alimentação. Nós médicos sabemos que 50% das consultas, elas poderiam ser dispensadas se as pessoas se alimentassem de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais adequada. E são fontes da Organização Mundial da Saúde. E a gente vive um desequilíbrio alimentar tremendo. Nós hoje consumimos muita gordura, muito açúcar, muito sal, né? Agrotóxicos, carboidrato em excesso, álcool, muito medicamento, coisas que fazem mal para a saúde, coisas que intoxicam o nosso organismo, e a gente consome muito pouco, assim, proteínas vegetais, fibras, água, minerais, né, vitaminas e minerais. E isso está causando um grande desequilíbrio na nossa balança, na balança da saúde do nosso organismo. Né? A qualidade dos alimentos também piorou demais. A Organização Mundial da Saúde diz que nós devemos, assim, ingerir 5 a 6 porções de frutas, verduras e legumes, né, de vegetais ao dia. E eu digo para vocês que mais do que 95% da população do mundo não consegue fazer isso. E mesmo que conseguisse, mesmo que fosse possível, né, hoje nós estaríamos aí consumindo 30% a menos dos nutrientes que nós precisamos realmente. Porque os nossos alimentos, eles estão pobres no quesito qualidade. Por mais que a gente se alimente bem, produtos naturais, produtos orgânicos que sejam, eles estão pobres em nutrientes. Por quê? Porque hoje eles são forçados a amadurecer. Eles são retirados do solo ainda verde, né? E são colocados nas nossas prateleiras verdes, eles enchem de química para que eles pareçam maduros, e na realidade eles passam do verde e literalmente apodrecem rapidamente. Né? Esses alimentos, quando eles são tirados antes do tempo necessário do solo, o que acontece? Eles não conseguem acumular quantidade de nutrientes, de vitaminas e minerais e principalmente antioxidantes o suficiente. Né? Há 30 anos atrás, quando as pessoas se alimentavam com muito verde, com muitos vegetais, elas garantiam a quantidade suficiente de vitaminas, minerais e antioxidantes. E hoje nós não conseguimos mais isso, não é verdade? As nossas carnes, elas estão cheias de hormônio, de anabolizantes, literalmente. Os frangos que demoravam 6 meses para ser abatidos anteriormente,
Hoje eles são abatidos em 40, 45 dias. Tamanha a quantidade de hormônio que colocam para ele crescer rapidamente. A mesma coisa acontece com a nossa carne vermelha, com os bois, né? Os nossos peixes, eles são criados em tanques. Então, eles não têm mais a mesma qualidade de proteína, nem ômega 3, né? Não tem mais. Então, hoje, a gente vive um desequilíbrio muito grande no nosso corpo devido à falta de nutrientes, mesmo que a gente se alimente de forma correta, né? E fora os fast foods. Então, a gente leva uma vida muito corrida, a gente não tem tempo de preparar os alimentos corretamente, não tem tempo de comprar os alimentos frescos, né, semanalmente. A gente acaba correndo demais e se alimentando da maneira que pode. Geralmente quem trabalha fora se alimenta fora e acaba ingerindo muito fast food, né? Essas comidas muito bonitas, extremamente saborosas e gostosas, mas que tem um baixo teor nutricional, que a gente chama de caloria vazia. Muita caloria, muito gordura, muito açúcar e muito sal e pouco nutriente. Então a gente literalmente come, a gente não se nutre, não se alimenta, não é verdade? E isso está causando danos para a saúde, porque nós realmente somos aquilo que nós comemos. Literalmente, nós somos o que comemos, nós somos o que ingerimos. E a gente está vivendo uma crise de obesidade, uma globosidade mundial, né? Então, as pessoas estão realmente engordando, estão ficando flácidas, estão com baixa autoestima. E a gente percebe que nas revistas, na mídia, surgem o tempo todo milhares de estudos, né? Milhares de pesquisas, milhares de receitas, milhares de dietas que surgem nas revistas, que mostram como perder peso em tantos dias, 5 quilos em uma semana, como ganhar a barriguinha assim, assado, etc e tal, né? E são várias formas, várias dicas, várias dietas que eles colocam, e é uma pergunta que sempre não quer calar, né? Por que nenhuma dessas consegue um resultado definitivo? Por que até hoje as pessoas fazem essas dietas, elas conseguem emagrecer, mas não conseguem se manter no peso ideal? É uma grande dificuldade nos dias de hoje, né? O que as pessoas têm que entender é que o tratamento da obesidade, do sobrepeso, é uma questão multifatorial, ele tem uma abordagem multifatorial, que exige modificações dos hábitos alimentares, modificações de hábitos comportamentais e sempre somados à atividade física. É importantíssima a prática de atividade física, né? Então, a gente precisa entender essa abordagem multifatorial. E nós, distribuidores, vocês distribuidores da Inove Life, têm um papel muito importante, né? Vocês têm que ser produto do produto. Incentivar os seus clientes a terem um estilo de vida saudável, né? A se manterem no peso ideal, a praticarem atividade física, a terem mudanças de hábitos comportamentais, a fazerem a suplementação alimentar, né? A complementação dos nutrientes da alimentação, terem uma alimentação mais equilibrada. Mas para que vocês mudem a vida das pessoas e ajudem as pessoas a mudarem a vida delas, vocês têm que mudar a vida de vocês primeiro. Vocês têm que mostrar exemplo, liderar pelo exemplo, né? Vender pelo exemplo, acompanhar pelo exemplo de cada um de vocês. Isso é importantíssimo. Então, o distribuidor da Inove Life, ele tem que aderir a um estilo de vida saudável. Não tem outra coisa. Para você vender o shake, para você vender os nutracêuticos, você tem que estar bem. Você tem que usar os produtos assim, continuamente. Tem que ser como usar os produtos da Inove, usar os nutracêuticos, né? Tem que ser como usar o gel dental, como escovar os dentes, um hábito saudável, um hábito mecânico, que a gente faz sem pensar. É só assim que a gente vai sentir a diferença no nosso organismo, que a gente vai realmente confiar nos produtos e vai passar a confiança para as pessoas. A venda fica fácil porque você não vai precisar mentir. Você vai passar uma experiência para a pessoa. A sua experiência com o uso dos produtos da Inove Life, da sua empresa, da sua fantástica empresa que tem produtos de primeiríssima qualidade. Em primeiro lugar, assim, a gente também tem que ter em mente que a função do distribuidor.
né? Nós temos a função, inclusive eu como médica da empresa, nós temos a função de ajudar as pessoas a mudarem as suas atitudes, os seus hábitos sedentários, seus hábitos comportamentais e adquirir um estilo de vida saudável, com produtos e suplementos de primeira qualidade para que essas pessoas tenham saúde. Nós não tratamos, não diagnosticamos e não curamos doenças. Não adianta mandar mensagem para mim e perguntar, doutora, meu cliente tem não sei o que lá, uma doença assim, que produto que ele pode usar? Não, não é assim que funciona. Os nossos produtos melhoram a qualidade de vida em curto, médio e longo prazo, mas nós não curamos nenhuma enfermidade. Se um cliente tem um problema de saúde, ele deve consultar o médico dele e tratar esse problema de saúde. E também utilizar os produtos para ter uma imunidade adequada, né? Um bom funcionamento do intestino, para melhorar a pele, cabelo, né? Para ter uma quantidade de nutrientes, né? De combustível para suas células adequada. É para isso que servem os nossos produtos. E não para tratar, curar, nem diagnosticar nenhum tipo de doença, correto? Fique bem claro isso. E como que a gente vai ajudar as pessoas a mudarem o estilo de vida? Né? Primeiramente, mudando o nosso estilo de vida. E como que nós vamos mudar de estilo de vida? Nós vamos agir em três setores, né? De três formas. Primeiro, alimentação saudável. Segundo, um estilo de vida saudável e prática de atividade física. E terceiro, e mais importante, não menos importante, né? Que é a utilização dos produtos da Inove. Utilização correta, adequada para cada objetivo dos produtos da Inove, né? Nós vamos falar hoje de como controlar o peso com a Inove Life. Nós temos produtos que servem para redução do peso corporal, para manutenção do peso corporal e para o ganho de peso corporal. Então, os produtos são os mesmos, a forma de utilizar esses produtos que são diferentes. É a forma que você utiliza que vai determinar o resultado que você vai alcançar. Então, qual é a estratégia para a gente substituir, para a gente reduzir peso, né? A substituição de 2 refeições. Então, nós fazemos 3 refeições principais ao dia, nós vamos substituir 2 refeições ao dia. 2 refeições ao dia. Então, ó, uma refeição básica, ela tem por volta de 500 a 600 calorias. O shake da Inove, de 100 a 200 calorias. Vamos por 100 calorias? Então, se você substituir o café da manhã e o jantar pelo shake, você vai estar economizando 500 calorias, mais ou menos, no café da manhã e 500 calorias no jantar. São 1.000 calorias ao dia economizadas. Se você mantiver uma refeição saudável nos outros períodos, né? E você economizar 7.000 calorias no período de tempo, aí de 7 dias, por exemplo, 5, 7 dias, você vai estar eliminando 1 quilo de peso. A cada 7.000 calorias economizadas, né? A gente elimina 1 quilo de peso. A cada 7.000 calorias acumuladas, a gente ganha 1 quilo de peso. Então, é matemático, não é milagre, né? As demais refeições do dia, a gente deve se alimentar de 3 em 3 horas, fazer lanches saudáveis entre as refeições, frutas de baixo índice glicêmico, né? Barrinha de proteína, castanhas, nozes, né? Um iogurte grego, 0 gordura. Existem várias coisas que na conferência do desafio em 945 dias, a gente tem um plano alimentar para cada objetivo. E lá está o que pode e o que não pode comer. E atividade física e apoio emocional. Esse apoio emocional você pode alcançar, né? Encontrar no espaço Viva Mais próximo de você. Lá você vai ser acompanhado, a pessoa vai ser cuidada, essa função do espaço, né? E a pessoa vai ser reconhecida pelos resultados alcançados. Ela terá todo o apoio emocional que ela precisa. Então, para reduzir peso, nós vamos substituir café da manhã e jantar, preferencialmente, né? Pode ser também café e almoço, 2 refeições ao dia, mas café da manhã e jantar, como por exemplo, e você vai fazer refeições saudáveis ao resto do dia. Comer uma fruta no meio da tarde, uma fruta no meio da noite, um prato bem colorido e bem leve no almoço, uma carne grelhada, uma salada em abundância,
pouquinho grão, né? Pouquinho carboidrato, de preferência arroz integral ou massa integral, em pequena quantidade. A gente vai tirar açúcar, vai tirar gordura, tirar fritura da nossa vida. E à noite a gente pode comer um ovo, 2 ovos cozidos ou um outro shake antes de dormir, né? Nesse período de dia você vai tomar muito chá e os nutracêuticos. Muito chá para desinchar, para fazer xixi pra caramba, para se sentir mais leve, para ter um efeito antioxidante, anti-envelhecimento e para dar um up no seu ânimo, né? Na sua vontade de querer continuar, ok? Bom, vamos para o nosso próximo objetivo, né? Se você quiser uma manutenção do peso corporal, não, doutora, eu tô bem, eu não tô acima nem abaixo do meu peso, né? E eu quero manter o meu peso, mas eu quero ter mais saúde, mais energia, mais disposição, melhorar minha qualidade de vida, da minha família, ótimo. Ótima decisão. Como você vai fazer? Substituir uma das 3 refeições do dia, né? Preferencialmente o café da manhã. Você vai substituir o café da manhã e pão, manteiga, café com leite, que não tem nutrição, não serve para nada, né? Você vai substituir por um shake nutritivo, que tem todas as vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, gordura, tudo na medida certa, para o seu organismo funcionar bem, que substitui uma refeição com muita categoria, com muita qualidade. As demais refeições você vai fazê-los de uma maneira mais saudável possível, vai continuar eliminando da sua vida, né, os açúcares em excesso, as frituras, as gorduras, né, os refrigerantes, as coisas que fazem mal à saúde. Vai se alimentar de 3 em 3 horas. O almoço e o jantar, carne grelhada, salada, um pouco de legumes, um arroz ou um macarrão integral em pequena quantidade, 50 a 100 gramas no máximo, e você vai estar bem nutrido, bem alimentado e bem saciado. E antes de dormir, você pode tomar até mais um shake, ou você pode comer uma fruta, ou você pode comer um iogurte natural, né? Uma coalhada, ou um ovo cozido, alguma coisa desse tipo. Contanto que você mantenha as calorias em ordem, né? E a gente sempre vai falar, independente se você quer perder ou ganhar peso, que você crie o hábito de praticar atividade física diariamente. 45 minutos, 1 hora por dia, né? Se você perdeu peso, eliminou peso, e você quer estacionar, já perdeu peso o suficiente, você também precisa de manutenção. Essa manutenção aí. Então, se você eliminou aí 10 quilos, são no mínimo 10 meses de manutenção. O importante é que você fique pelo menos 1 ano sem alterar o seu peso. Se você conseguir emagrecer e ficar 1 ano magro, no peso ideal, dificilmente você vai voltar a engordar. E a forma de você fazer uma manutenção adequada, controlar o peso, não ganhar peso, né, e conseguir alcançar o seu objetivo definitivamente, é através desse plano de manutenção do peso corporal. Ok? Bom, gente, e a outra forma de você utilizar os produtos é para você ganhar peso. Então, pessoas que estão magras, que sofreram algum tipo de cirurgia, transtorno alimentar, ou que têm dificuldade mesmo de engordar, dificuldade de ganhar de massa muscular, enfim, essas pessoas elas podem utilizar os produtos da Inove, o shake, a proteína, para ganhar peso, né? Para ganhar peso em forma saudável, peso em forma de massa magra, né? Então, assim, no desafio também tem um plano alimentar para quem quer ganhar peso, para quem quer ganhar massa, né? E com a utilização dos nossos shakes. Mas, em resumo, seria você suplementar, você acrescentar 2 shakes entre as refeições. Então, você pode tomar um café da manhã rico em fazer um omelete bem gostoso, né? Sem queijos, nada disso, tá, gente? Põe um tomate, põe uma cebola, faz um omelete, pode comer um pão integral com um queijo cottage, um queijo branco e tomar o shake também. Você quer ganhar massa. No meio da manhã, uma castanha, um pão integral com queijo branco, com queijo cottage, ou uma fruta, ou um iogurte, ou um outro shake.
o almoço, vai aumentar a quantidade de carne, aumentar a quantidade de grãos, a quantidade vai aumentar um pouquinho, mas também tem no plano alimentar como se alimentar. À tarde, a mesma coisa. Depois do jantar, o janta e toma mais um shake. Antes de dormir, pode até tomar um outro shake, pode comer ovo, pode comer omelete, mas você vai suplementar a sua alimentação. Agora, uma coisa eu digo, não adianta você comer tudo que vê na frente, muito açúcar, muita gordura, muito sal, refrigerante, chocolate, porcaria, e tomar o shake e achar que vai ganhar massa magra, porque não vai. Não vai, você vai ganhar massa gorda mesmo, vai ganhar gordura. Então, existe um plano alimentar a se seguir, tanto se você quer perder peso, quanto se você quer ganhar massa. Você tem que ser criterioso nisso. Existe um plano alimentar nos dois casos, os planos são diferentes, a forma e a quantidade dos alimentos são diferentes, mas eles são muito semelhantes no que diz respeito ao açúcar, a gordura, a fritura, a excesso de sal e alguns alimentos embutidos, a refrigerante, ou seja, não existe esse tipo de alimento em nenhum dos dois planos. Né? O que eu tenho para dizer para vocês é, se você quer ganhar massa, você também precisa ter uma alimentação adequada e a suplementação adequada com os produtos da Inove Life. Ou você vai ganhar gordura, você vai ganhar barriga. Então, isso tem que estar na cabeça de vocês, porque qualquer plano que você tenha, ou de perder peso, ou de ganhar massa, ou ficar mais sarado, mais definido, etc e tal, eu digo para vocês que é 60% a 70% alimentação e 30% a 40% prática de atividade física e suplementação. Então, a alimentação é o grande responsável por você alcançar os seus objetivos, independente se é para menos ou se é para mais, ok? Bom, gente, agora nós vamos falar dos produtos em si. Primeiramente, eu queria falar dos nossos shakes, né? Os nossos shakes, eles têm grandes diferenciais com os shakes do mercado. Eles são riquíssimos em fibras, proteínas, né? Vitaminas, minerais. Eles são produtos de primeiríssima qualidade, alta tecnologia, né? Os nossos shakes, eles têm em torno de 90 a 100 calorias feito com água e 218 calorias feito com leite. Ele é riquíssimos em aminoácidos essenciais e não essenciais, tem 12 vitaminas, 11 minerais e 19 gramas de proteína de alto teor biológico, né? Proteínas completas. Ele tem 1% de whey protein, 1% só de whey protein, gente. Não é um produto para você usar só em academia. É um produto para suplementação alimentar, para substituição de refeição, para que você tenha todos os nutrientes que seu corpo precisa. Tá? Apesar de ter whey protein, não é um produto para hipertrofia, para grande quantidade de massa. Você pode utilizar ele também, mas você tem que usar a proteína apropriada, ok? Ele tem pouquinho sódio, 90 miligramas, né? Aumenta para 217 se você fizer com leite. Ele tem zero colesterol, zero glúten, zero frutose, zero lactose se feito com água. Ele tem 1/3 da quantidade de cálcio que o seu corpo precisa diariamente e ainda é enriquecido com chia e quinoa, que são fibras insolúveis que limpam o seu intestino, aumentando a absorção de nutrientes, aumentando a movimentação do intestino e facilitando as idas ao banheiro aí para quem tem problema de obstrução intestinal e etc. Então, eles são excelentes produtos para quem quer ter mais energia, mais disposição, mais saúde e ainda por cima conseguir controlar o peso corporal. Somado aos nossos shakes, nós temos a nossa proteína. Eu sempre ouço essa pergunta, precisa adicionar proteína? O nosso shake já tem proteína. Sim, precisa. A não ser que seja um caso de contraindicação, como eu sempre falo para vocês, por exemplo, mulheres que tiveram câncer de mama, elas não podem comer nada de soja, daí você não vai adicionar proteína. Mas se não for esse o caso, você tem que adicionar proteína sempre, sendo em casa, sendo para vender para o seu cliente, sendo no espaço Viva Mais. Sempre, ok? Sempre tem que adicionar proteína. E por quê? Porque a proteína, ela dá mais saciedade. A pessoa que está muito acima do peso e começa a fazer o plano alimentar do desafio, se você colocar só o shake é prontamente absorvido, ele nutre, as células sugam a nutrição do shake, os nutrientes, né? E o estômago fica vazio muito rápido, essa pessoa não vai aguentar, ela vai sentir fome. A proteína, ela aumenta o tempo de digestão. Quando ela aumenta o tempo de digestão, ela deixa o nosso organismo trabalhando para digerir por mais tempo, ela aumenta também o tempo de saciedade, ela dá mais saciedade
à pessoa, ao cliente. E ao mesmo tempo, como essa digestão é mais demorada, ela acaba queimando mais calorias. Então, assim, uma análise de 10 estudos diz que a ingestão calórica de uma refeição, né, rica em proteína, ela é 9% menor do que uma refeição pobre em proteína. Então, quando a gente come proteína, a gente coloca proteína no nosso shake, a gente tende a comer menos durante o dia, a ter vontade de assaltar menos a geladeira durante o dia. Então, é importantíssimo você colocar proteína, associar ao seu shake, né, as proteínas, a proteína da I9. Né? Nós temos uma proteína fantástica, que é o I9 Plus Protein. A gente tem que entender que uma dieta rica em proteína, ela facilita qualquer coisa que a gente queira em relação ao nosso peso e ao contorno corporal. Né? Então, assim, ela aumenta a saciedade, né? Você vai comer menos coisas desnecessárias durante o dia, vai comer menos porcaria, menos calorias desnecessárias. Ela aumenta, né, o metabolismo, a termogênese, a queima dos alimentos. Então, ela é benéfica ao emagrecimento. Ah, doutora, mas eu quero aumentar a massa. E eu tenho que tomar proteína? Tem que tomar proteína, porque ela é fundamental para a manutenção da sua massa magra. Né? Para a sua musculatura. Você vai queimar mais tomando proteína? Vai, mas você vai queimar mais gordura e vai manter a sua massa magra estável. Porque um dos pontos que são ruins no processo de perda de peso, principalmente no processo de perda de peso rápido, é a síndrome consumptiva, que é o consumo da massa magra. A pessoa perde peso não só porque ela eliminou gordura, mas porque ela eliminou músculo também. E isso não é interessante. O interessante é você manter a porcentagem de massa magra ou aumentar a porcentagem de massa magra, que são os músculos, e diminuir a porcentagem de gordura. E isso é muito importante. Então, a pessoa que está ganhando massa, que quer ficar bonitão com os produtos da I9, né? Ela vai perceber que ela vai ganhar peso na balança, ela vai perceber que geralmente ela ganha peitoral, que ele ganha braço, ela ganha perna, ganha bumbum, mas ela perde cintura, que geralmente é a região onde se acumula mais gordura. A região abdominal. Então, ela começa a perder a região abdominal. Ela vai afinando, ela vai secando a região abdominal, apesar de estar ganhando peso na balança, apesar de estar ganhando algumas medidas no bumbum, né? Fica mais torneado, mais rechonchudo, mais delineado, porém com um teor de gordura bem menor. Isso significa saúde, né? Mais saúde, ok? Então, é importante colocar a proteína. Como eu disse, alto teor biológico, né? Só tem 22 calorias em cada 6 gramas, né? Tem zero lactose, baixo valor calórico. Ela pode ser adicionada não só ao shake, mas em frutas, em iogurte, sucos, cereais, né? Pode ser adicionada, ela não tem gosto de nada, não tem problema nenhum. Você vai estar ingerindo calorias e vai estar não vai estar sentindo o gosto dessa proteína. Ok? Então, nós falamos do shake, da proteína, agora nós vamos falar da nossa hidratação, né? É importante que a gente se hidrate muito, nosso corpo é composto 70% de água, tudo que nós precisamos é consumir no mínimo 8 copos de água por dia. A água é fundamental para a nossa função metabólica geral, para o funcionamento do nosso rim, do nosso intestino, do nosso organismo, para manter as nossas células saudáveis e o nosso corpo saudável. Né? Então, as dietas também que são ricas em fibras, como o nosso shake que tem chia e quinoa, a gente precisa aumentar ainda mais o consumo de água para que essa chia e essa quinoa funcione limpando literalmente o nosso intestino e impedindo a constipação. Isso é muito importante. E pensando nisso, a I9 traz, então, para nós os nossos chás, né? Que você coloca na sua água, você vai estar se hidratando e, ao mesmo tempo, você vai estar tendo os benefícios desse chá. Nós temos o chá detox e o Energy Tea, né? E é importantíssimo você utilizar o chá, né? Eles são digestivos, são diuréticos, eles são termogênicos, né? Aumenta o metabolismo, eles são ergogênicos, que são estimulantes, dão mais energia, mais disposição, você vai se sentir mais leve, vai fazer bastante xixi, a pele melhora, o cabelo melhora, o organismo funciona melhor, os rins, o intestino, tudo funciona melhor. O nosso detox tea, ele tem chá verde, branco, couve, berinjela, romã, morango, hibisco, cranberry, né? Ele não tem caloria, ele não tem glúten,
e você adiciona uma colher de chá em 400 ml de água, né? Eu bato muito com limão, com gengibre, fica uma delícia, tomo o dia inteiro, a pele fica lisinha, a pele fica fininha, diminui celulite, é fantástico. E é livre demanda. O Detox Tea você pode usar quanto você quiser, o dia inteiro, a hora que você quiser, sem contraindicação nenhuma. O Energy Tea já tem guaraína e cafeína. Guaraná, né, e a cafeína que vem do chá verde e chá preto. Ele também não tem glúten nem caloria, tem a mesma forma de preparo. Ele é ergogênico, ele dá mais energia, mais disposição, né? Ele é estimulante físico e estimulante mental. O Energy Tea, ele não deve ser tomado após as 4 horas da tarde para as pessoas que têm o sono muito leve ou dificuldade de dormir, porque ele é bem energético, a pessoa fica bem estimulada. As pessoas que também têm pressão alta, tiveram derrame cerebral, arritmia, né, o coração bate descompassado e não fazem tratamento, apesar de deverem fazer o tratamento, elas podem se sentir um mal-estar, né, o coração bater acelerado, boca seca, com a utilização de qualquer produto que tenha guaraná e cafeína, inclusive do Energy Tea. Então, essas pessoas vocês têm que acompanhar de perto, começar com a dose pela metade, meia colher em 400 ml de água, tomar somente pela manhã, depois de uma semana passa para uma colher em 400 ml de água, somente pela manhã, e vai fazendo assim, aos poucos, as pessoas vão se acostumando ao chá. Se mesmo assim ela se sentir desconfortável, descontinue, pare de usar o Energy Tea e dobre o uso do Detox Tea, ok? Bom, agora, assim, como eu disse, não existe hora marcada para os nossos chás, a não ser para o Energy Tea. O detox é livre, demanda, toda hora é hora para se ter energia, disposição e saúde, né? Nós vamos falar agora dos nossos Nutra, rapidamente. A forma mais fácil e barata de comer bem é usando complementos alimentares, sem dúvida nenhuma, já que a gente não consegue todos os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? E a gente percebe hoje que o produto que mais vende no mundo é saúde. As pessoas, elas buscam muito, né? Assim, onde a gente está, da Inove Life, no consultório, no meu consultório, no telefone, pessoas do Brasil todo e do mundo todo, elas buscam o quê, gente? Saúde, né? E essa busca pela saúde, ela tem despertado muito interesse das comunidades científicas. Então, em inúmeros estudos, eles comprovam que os alimentos bem consumidos, né, e os ingredientes modificados desses alimentos, eles podem promover saúde e prevenir doenças, né? Então as pessoas buscam muito isso hoje. Como é que eu posso me alimentar de uma forma correta, fazer uma suplementação adequada e viver mais e viver melhor e viver bem, ok? Isso é muito importante. Então nós vamos falar rapidamente dos nossos suplementos. O primeiro dele é o nosso ômega 3, né? O ômega 3, ele é um óleo, né? Uma gordura poliinsaturada, uma gordura boa, retirada de peixes de águas salgadas e profundas e geladas, né? Não é de qualquer peixe. O ômega 3, ele tem a função de diminuir, de limpar os nossos vasos sanguíneos, diminuir colesterol e triglicérides, ajudar no controle da pressão arterial, né? Ele é um anti-inflamatório potente, é um anti-inflamatório potente, principalmente os nossos vasos, e por isso ele diminui a chance de algumas doenças, né, como o próprio infarto do miocárdio, infarto, né, do coração, o derrame cerebral. Ele é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele tem um excelente poder antioxidante e antirradical livre. Então, como ele põe o nosso organismo para funcionar e ele diminui a quantidade de gordura de dentro dos nossos vasos sanguíneos, ele é muito importante como um suplemento para as pessoas que querem controlar peso, tanto para mais quanto para menos, né? O nosso ômega 3 ele deve ser consumido uma cápsula 30 minutos antes de cada refeição, juntamente com os outros nutracêuticos da Inove, sem problema nenhum, ok? O próximo produto é o Skin Flex. O Skin Flex ele é muito importante no processo de emagrecimento. A partir dos 30 anos de idade, nós perdemos 1% ao ano a capacidade de produção do colágeno. E isso faz a gente literalmente envelhecer, né? Então, assim, o corpo passa a acumular mais gorduras, né? E a pele fica mais flácida, o nosso corpo por dentro, comprou os 30% de colágeno, ele também fica com déficit de colágeno, déficit de funcionamento. Então, assim, a gente precisa entender
que é muito importante, a partir de certa idade, a partir dos 30 anos de idade, a gente fazer a suplementação do colágeno. Outro problema é que a pessoa que está perdendo peso ou que está ganhando massa muscular, ela tende a ter uma alteração da sua pele. Então, se a pessoa está perdendo peso, ela vai sobrar pele, ela estava gordinha. Se a pessoa está ganhando massa, ela vai precisar de que a pele estique, ela vai precisar de uma elasticidade da pele, né? Se ela perdeu peso demais, ela vai ficar com essa pele em avental. Se ela ganhou peso ou ganhou massa muscular e não tem essa flexibilidade de pele, ela vai ganhar estrias, né? Ela vai ganhar outros problemas. Então, é importantíssimo, quando a gente vai mudar de peso e melhorar o contorno corporal, que a gente tenha uma quantidade de colágeno, de elastina do nosso organismo presente e funcionante, né? E a maioria das vezes nós não temos, né? E isso é muito ruim. Por isso que faz necessário a suplementação do colágeno, porque o colágeno, ele é a proteína que está 70% presente na nossa pele e 30% no nosso corpo. É ele que mantém a pele firme, né? Ele mantém as células unidas, dando sustentação à pele, né? Ele também dá vida e dá sustentação e dá saúde para as nossas unhas, para os nossos cabelos, ajuda no funcionamento do intestino, ajuda a manter a pele hidratada e ajuda a manter a musculatura firme. A musculatura firme. Mas a partir dos 30 anos, a gente passa a perder colágeno, a produzir menos colágeno. Não tem jeito. Então, a gente tem que suplementar o colágeno, né? E quando você faz uso da suplementação extra de colágeno, a gente tem outros benefícios, porque o colágeno ele é uma proteína. Se é uma proteína, ele demora mais para ser digerido, então ele torna-se saciogênico, ele torna-se termogênico. Para digerir o colágeno, a gente tem uma queima maior de calorias. Então, mais benefícios para quem quer controlar o peso. E para o contorno corporal, para melhorar o contorno corporal e manter o contorno corporal, é importantíssima a suplementação de colágeno, porque ele mantém a massa magra, né? Ele mantém as células da pele firmes, ele tonifica a pele. Ele auxilia também as pessoas que estão malhando, que elas têm um aumento da musculatura, uma hipertrofia muscular. E diminui o tempo de recuperação celular e de muscular e diminui o tempo de dor. A pessoa vai sentir menos dor utilizando o colágeno. E como que vai utilizar o colágeno? Né? Utilizar uma cápsula 30 minutos antes de cada refeição, junto com o ômega 3 e junto com os outros nutracêuticos da Inove Life, sem problema nenhum, ok? Agora nós vamos falar do nosso Vita Daily. Nosso Vita Daily é o nosso polivitamínico, vitaminas de A a Z, né? Quando a gente entende a vitamina, que elas são os catalisadores, né, das nossas células. Como funciona isso? É como se ela fosse o combustível do nosso carro. As nossas células, elas precisam de vitaminas e minerais para funcionar. Então, sem vitaminas, as células vão ficando mais lentas até que param de funcionar, até que morrem. Né? A mesma coisa o carro, quando não tem combustível, ele vai ficando mais lento e vai morrer, parar de funcionar. Então, as nossas células precisam das vitaminas e dos minerais para funcionar. E quando elas estão ricas, cheias de vitaminas e minerais, né, essas células elas funcionam no seu máximo. Elas dão o seu máximo, elas funcionam 100%, elas funcionam no rápido, no acelerado. E com isso elas acabam acelerando o nosso metabolismo e favorecendo a queima de gordura. Elas favorecem a queima de gordura. É lógico que você tem que ter uma alimentação adequada, praticar atividade física, mas elas vão favorecer o metabolismo aí dos deuses. Então é importantíssimo que a gente faça uso e suplemente o nosso Vita Daily, né? Ele também combate o estresse diário, dá mais energia, ele é imunoestimulante, né? Aumenta a nossa imunidade, ele colabora com todas as funções do nosso corpo, né, com todas as reações do nosso corpo e com o bom funcionamento do nosso corpo, bom funcionamento das nossas células, né? O nosso Vita Daily, ele também deve ser consumido uma cápsula 30 minutos antes de cada refeição, café da manhã, almoço e jantar. O nosso próximo produto é o nosso Gold
Fresh, o nosso Goji Berry, é uma frutinha asiática, nutricionalmente completa, completíssima, maravilhosa. Ela é imunoestimulante, ela melhora o humor, é a fruta do bom humor, do bem-estar, né? Ela controla a ansiedade e depressão, ajuda a controlar a ansiedade e depressão, ela dá bem-estar, a sensação de missão cumprida realmente, auxilia no processo de emagrecimento, ela é antioxidante e anti-envelhecimento, né? O nosso Goji Berry. Um estudo nos Estados Unidos, ele mostrou que o consumo de altos níveis, né, de Goji Berry, ou seja, né, pela presença da vitamina C, que está em grande quantidade no goji, até 50 vezes mais do que nas laranjas, ela favorece a termogênese, a queima de gordura, né? Então, é muito importante a gente consumir o goji. Ele favorece a queima de gordura e aumenta em 30% a capacidade de oxidar a gordura quando você estiver praticando atividade física. Outra pesquisa, também publicada, né, no Jornal Americano de Nutrição, ela diz que o uso continuado e correto do goji, ele reduz a circunferência abdominal, essa gordura abdominal, que é a gordura responsável, grande responsável pelas mortes, né, quando a gente passa de 90 centímetros de cintura. Então, é a pior gordura que tem. Então, ele diminui, ajuda a diminuir essa gordura. E também ajuda na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico do nosso corpo. Então, a gente não acumula tanto líquido, acumula somente o necessário, mantém o corpo hidratado, porém não retido. E a pessoa vai se sentir bem mais leve, ok? Bom, e os benefícios do goji no controle do peso? Então, ele conta com 19 aminoácidos essenciais e não essenciais. Aqueles que você não consegue adquirir, né, com alimentação. E esses aminoácidos, eles são fundamentais para a manutenção da nossa massa muscular, da nossa massa magra, né? Eles mantêm as células da nossa massa magra, conforme a gente vai perdendo peso, eles mantêm ela estável, eles não deixam que ela se perda. E ao mesmo tempo, quando a gente vai fazendo atividade física, ele auxilia na manutenção da hipertrofia, para o músculo ficar mais correto, mais bonito, né? Mais definido, a gente fica mais durinho, com a pele mais esticada, diminui celulite, aquela coisa toda, né, que todo mundo busca. Então, é muito importante para os nossos tecidos que a gente faça a utilização do goji, ok? O goji ele também possui beta-cisterol, que é um potente anti-inflamatório, né, que previne a inflamação dos vasos e também melhora a celulite. Possui o ciperone, né? O ciperone é um precursor do triptofano. E o triptofano é o precursor da serotonina. A serotonina é um hormônio, uma proteína do cérebro, né, que está literalmente, diretamente relacionada com a sensação de bem-estar, com a sensação de saciedade, ok? Então, é muito importante a gente utilizar o goji, uma cápsula 30 minutos antes de cada refeição, ok? Bom, agora nós vamos para o nosso self-detox. O self-detox, ele é um desintoxicante do nosso organismo, ok? O self-detox, ele é composto de selênio, zinco e vitamina C, né? São minerais. Conforme a gente vai envelhecendo, até a gente chegar aos 30, 35 anos, tudo que a gente come de produtos industrializados, de substâncias químicas, né, de poluição que o nosso corpo acumula, que a gente toma sol, radicais livres, tudo que é nocivo ao nosso organismo, o nosso fígado, ele dá o máximo para depurar, para limpar, né, o nosso organismo, o nosso sangue e eliminar essas substâncias através da urina ou das fezes, certo? A partir dos 35 anos, o fígado ele vai perdendo essa capacidade de autodepuração, ele perde essa capacidade, vai ficando cada vez mais difícil para ele. E a gente acaba acumulando as substâncias nocivas às nossas células, que nós chamamos de xenobióticos. E essas substâncias, elas penetram nas células, elas atacam as células, elas oxidam as células, né? Como se elas enferrujassem literalmente as nossas células. As nossas células produzem menos, trabalham menos, e envelhecem e morrem. E isso é muito ruim para a nossa saúde. É o sinal de que nós estamos realmente envelhecendo. A gente precisa ter... Existe alguma forma de retardar, pelo menos um pouquinho, o processo de envelhecimento? Sim, através da utilização do self-detox. O self-detox, ele possui minerais com cargas opostas a dos agentes tóxicos.
Se eles são opostos, eles se atraem. Então, esses minerais, eles juntam esses agentes tóxicos e não largam mais. Eles levam diretamente para a urina e para as fezes, eliminando esses agentes tóxicos, não permitindo que eles entrem nas nossas células e destruam o DNA das nossas células. Essa é a função do self-detox. Deixando bem claro que o self-detox é um produto e o Detox Tea é outro produto. São produtos diferentes, com composição diferente. Muitas pessoas me perguntam, doutor, o self-detox é o chá em cápsula? Não, não é. Não é. O self-detox, ele melhora o funcionamento do nosso organismo, deixa as nossas células mais jovens por mais tempo, ajudam a gente nesse processo, as células mais jovens trabalham mais, trabalham no seu máximo, gastam mais energia e ajudam a gente a controlar o peso. Ele também ajuda esses agentes tóxicos não envelhecerem, não atacarem, não deteriorarem as nossas células. Essa é a função do self-detox. O Detox Tea é um metabogênico, ele aumenta o metabolismo, ajuda a gente a queimar calorias, queimar gordura, ele é um potente antioxidante, né? Geral do nosso organismo, ok? Ele também ajuda no processo de envelhecimento, mas mais indiretamente, digamos assim. E ele é um potente o quê? Diurético, para a gente fazer bastante xixi. Ele tem fibras, tem algumas vitaminas, mas o processo, a finalidade de uso, mecanismo de ação, os ativos do Detox Tea é um, do Self-Detox é outro, ok? É outro, são diferentes, ok? Então, os benefícios, como eu disse, elimina, né, toxinas do nosso organismo, limpa o nosso organismo, eles são antioxidantes, antirradicais livres, né, diminui o efeito do envelhecimento das nossas células, aumentam a nossa imunidade e auxiliam a gente a perder peso, ok? A gastar calorias. E aqui está algumas das pessoas que fizeram o uso dos nossos produtos, né, no controle do peso corporal. Essa Catiúcia de Cuiabá, menos 10 quilos em 45 dias. Hoje elas já estão bem mais magras, né? Utilizam os produtos, fazem atividade física. A Cidiane também, 10 quilos em 45 dias, né? Hoje ela já faz para ganho de massa, ela malha bastante, está bem torneada. A Cidiane é dona da academia Inove Fit em Cuiabá, uma das donas. A Cibele, menos 7 quilos em 45 dias. A Cibele virou capoeirista e corredora. Hoje ela faz atividade física, tem um corpaço, utiliza todos os produtos também. A Cibele do interior de São Paulo, ok? A Renata, de Minas Gerais, também 9 quilos em 45 dias. A Renata perdeu muita medida mesmo, tá? Super feliz, utiliza os produtos até hoje. A Rubiana, ela aumentou aí 4 quilos em 45 dias, ela ganhou coxa, ela ganhou braço e ela perdeu cintura. A Rubi também é do interior de São Paulo e faz utilização dos produtos até hoje, né, diariamente. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? A atividade física é necessário, é fundamental para qualquer controle de peso, né? Para você perder peso com qualidade, para você ganhar peso com qualidade, ganhar massa muscular, e para que você mantenha o seu coração trabalhando, efetivo, sua frequência cardíaca trabalhando corretamente, para que você mantenha a sua saúde, é fundamental que as pessoas pratiquem atividade física diariamente, ok? O que a gente tem que entender da Inove, como eu disse no começo, que não é uma dieta, é um estilo de vida, é mudança de hábitos de vida, mudança para melhor, né? Você mudar a sua vida e das pessoas que você ama para melhor, para que elas vivam mais, vivam melhor, vivam livres de doenças, livres de problemas, né? Que tenham uma pele, um cabelo, um organismo bonito, saudável, né? E feliz. Isso é qualidade de vida, isso é estilo de vida e não é dieta, ok? Não é dieta. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Obrigada aí pela presença de todos. Essa conferência ela também vai para o YouTube agora, como controlar o peso com a Inove Life. Eu gostaria de dizer para que vocês façam o teste, todos vocês utilizem os produtos. Se vocês queiram perder peso ou ganhar peso, ou queiram acompanhar alguém, né, que quer perder peso ou ganhar massa muscular, vocês têm aí a conferência do desafio. Na segunda-feira, novamente, vou fazer a conferência do desafio em 45 dias,
para que vocês aprendam a fazer, para que vocês aprendam a utilizar, para que vocês aprendam a acompanhar os seus clientes na utilização dos produtos. Mas utilizem os produtos, façam disso um hábito de vida, um hábito diário, ok? Eu vou responder algumas perguntas para vocês, né? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Luiz, o Plus Protein não é para aumento de massa magra, para quem faz atividade física. Por isso que vocês têm que assistir a conferência do desafio. O Plus Protein é para você substituir refeição, para você adicionar no seu shake, substituir ou suplementar a refeição. O Plus Protein ele tem uma grande quantidade de proteína